Olá pessoal, aqui é Hércules do canal da Radiologia Cabeça e Pescoço, canal onde você aprende sobre imagem de órbitas, faces, mastoide e pescoço. E hoje nós vamos falar sobre a anosmia. Vamos falar sobre a fisiopatologia desse sintoma, vamos falar sobre as causas sistêmicas, infecciosas, causas congênitas também, tudo isso com enfoque em imagem. Então, se você se interessa, me acompanhe até o final. Para a gente começar a falar de anosmia, a gente tem que falar primeiro de olfato, que é um sistema altamente desenvolvido pelos animais e é usado para detectar comida, perigo. E a perda do olfato, que é o que a gente vai estudar hoje, é chamada de anosmia. Pode ter sido congênita, quando o paciente nasce com ela, ou adquirida, que alguma alteração venha causar isso aí. E a anosmia é muito perigoso, né? É altamente nociva, porque, por exemplo, a pessoa pode não sentir o cheiro de um incêndio, de alguma coisa que está acontecendo ao redor dela e ela ser a última a perceber. E o que que é o cheiro? O que que a gente sente quando está sentindo um cheiro agradável ou desagradável? É uma molécula pequena e volátil que ela chega no nosso receptor olfatório e para a gente chegar lá vai depender da concentração, do tamanho dessa molécula e, e se o caminho para chegar até lá, aos nossos receptores olfatórios está bem. Aqui eu só ilustrei que essa seria a molécula do ovo podre, né? E é muito mais bonito olhar do que sentir o cheiro disso aqui. Então, como é que a gente sente o cheiro? A partir desses receptores olfatórios, aqui o nome, acho que não tem por que decorar, mas é 7-alfa-helical transmembrana, e a gente, depende da capacidade de cada indivíduo, mas até 10 mil diferentes odores a gente poderia diferenciar entre eles ou discriminar. Aqui é só um exemplo ilustrativo para ver como funcionam esses receptores. Cada receptor tem a sensibilidade para algum tipo de molécula. E esse processo olfatório depende de três processos. Esses três processos têm que estar funcionando bem para a gente conseguir diferenciar o cheiro dos cheiros e detectar. Então, a condução, a transmissão de sinal para o sistema nervoso central, e a condução é quando ele chega no receptor até o caminho do sistema nervoso central e a transmitir sinal até o processamento central para o nosso córtex fazer o processamento dessa reação química que aconteceu na nossa goteira olfatória. Então, essa condução, geralmente por via aérea, que eu fiz algum desenho que não ficou tão bem, ou depende do. Mas dá para entender, né? Que aqui esse caminho é o que todos esses odores, esses produtos químicos, até chegar na nossa goteira olfatória, que seria a placa cribriforme, ali que estão os nossos receptores para fazer essa reação química e a gente sentir o ar. Então, a gente tem que ter um fluxo de ar bom, tem que estar com as narinas abertas, né? Esse ar que a gente respira tem que estar com uma umidificação constante e vai depender, esses odores têm que chegar e tem que ser dissolvido na secreção mucosa nasal. Se tiver a secreção nasal muito seca, o ar estiver muito seco também, esse nosso percepção olfatória está reduzida. E, obviamente, esse nosso epitélio olfatório tem que estar normal. A gente vai ver várias alterações no epitélio olfatório ao longo dessa explicação. Começando mais uma vez aqui uma ressonância T2 fortemente ponderada em T2. Aqui, esse Klibiform Plate é uma abreviação é o nome em inglês da placa Klibiform, que tem esses pontinhos, é mais fácil de ver no tomo, né? Mas é mais ou menos isso que a gente vê na ressonância também. E essa transmissão senso-neural olfatória, ela precisa do epitélio olfatório, que é composto pelo receptor primário, né? O neurônio olfatório primário, e essas células têm algumas células de suporte para o epitélio olfatório estar bom, e o bulbo olfatório tem que estar presente para ter uma concentração boa de neurônios receptores e fazer essa reação química transmitir para o nosso cérebro. Aqui seria a transmissão lá para o córtex cerebral, que a gente consegue ver até um pouquinho na ressonância e também aqui vou mostrar um exemplinho agora. Então, aquele sinal que vem lá da região da nossa goteira olfatória, ele tem que chegar nos córtex olfatórios. São dois, o lateral e o medial. Isso aqui é uma ressonância no plano axial e aqui no plano coronal. Uma dessas vias é medial e lateral, uma delas é mais para o gosto e outra mais para o cheiro. Eu não vou entrar em detalhes para a gente não ficar muito longo essa explicação. Continuando as causas de anosmia,
A gente tem doenças infecciosas, que a gente vai falar, obviamente, e vou mostrar uns exemplos em seguida, que é o principal deles, das doenças infecciosas, é o Covid-19, doenças sistêmicas, o próprio diabetes mellitus pode causar doenças hepáticas, cirrose, até esteatopatite não alcoólica também pode acontecer, insuficiência renal, exposição a tóxicos, aí o exemplo mais clássico é o paciente tabagista, que ele tem uma sensação, uma sensibilidade ao cheiro reduzida, e mas pacientes que trabalham com pesticidas, herbicidas também podem ter sintoma de anosmia. Do distúrbios neuropsicológicos, aí a gente vai falar de pacientes que têm tumor no sistema nervoso central, né? Outra causa seria doenças neurodegenerativas, entre elas Parkinson e Alzheimer. E ainda falando na neuropsicológica, alguns relatos de pacientes com enxaqueca, né? Migrene, eles também podem se apresentar como alteração da percepção do cheiro ou a própria anosmia. Algumas medicações, a mais comum pelo seu extremo uso é o uso de enzimas inibidoras da conversão da angiotensina, pode dar alteração na percepção do cheiro. E tem antiarrítmicos, também são medicações que podem se apresentar como um quadro clínico de anosmia. Pode ter esse efeito colateral, né? Então, a gente só vai falar aqui para a questão da semiologia ou da descrição do paciente, a definição de olfato e disosmia. Disosmia seria qualquer distúrbio na percepção do cheiro, né? Agora, quando o olfato está intacto, a gente chama de normosmia. Então, normosmia, sensibilidade ao cheiro intacto. Hiperosmia, que algumas mulheres têm esse aumento da sensibilidade ao cheiro, normalmente não é patológico, é só uma característica da pessoa, mas pode ser chamada de hiperosmia, a pessoa que detecta o cheiro de muito longe, muito mais que os outros colegas, ou enfim. E já a troposmia é só o olfato alterado. Há vários tipos. A primeira dessas é a parosmia, que é só uma distorção desagradável, não quer dizer que o cheiro seja ruim, né? Ao contrário da cacosmia. A cacosmia, o cheiro é desagradável e persistente. O paciente não importa onde ele esteja, está sentindo um cheiro ruim. Fantosmia, percebe o cheiro mesmo sem ter o odor inalando aquele cheiro. E a alucinação olfatória é uma fantosmia, o paciente percebe esse cheiro sem ter o cheiro, mas essa causa da alucinação é o sistema nervoso central. E já nas causas de hiposmia, que é só o paciente cheira menos do que os outros, uma delas é a presbiosmia, que é uma alteração, a redução da sensibilidade ao cheiro ao da idade, e outra é a agnosia olfatória, o paciente sente cheiro, mas errado, assim, não sente o cheiro das coisas, mas não é aquilo que ele está esperando. Já partindo para a imagem, que é a parte mais interessante, e a gente tem que primeiro identificar o objetivo dessa imagem e avaliar todo o trato olfatório disponível nessa imagem, né? Caracterizar lesões e em exame que o exame for negativo, por exemplo, se a gente fez um exame de crânio, a gente tem que olhar alguma coisa no pulmão, no abdômen, do paciente que possa ser gerado isso como uma cirrose, uma tomografia de abdômen que às vezes vem junto, né? Que explica essa causa da anosmia do nosso paciente. E de estratégia de imagem, umas dicas aqui, que é, se a causa for condutiva, o pessoal do otorrino já sabe isso, ele já pede a tomografia de ciência fácil. Agora, se for uma suspeita de desordem senso-neural, que é a alteração no primeiro par, já vale a pena ir partir direto para RM de face ou RM de pares cranianos, e RM vai pegar a RM do primeiro par, depende do plano de saúde, né? Mas se pedir uma RM de face e só escrever isso para o radiologista, com certeza vai ser bem avaliado. Se tiver uma suspeita de lesão do sistema nervoso central sem doença sinusal, a gente pode pedir só uma RM do crânio, não precisa pedir RM de face também. Já em caso de disosmia condutiva, isso pode acontecer por uma obstrução do fluxo aéreo nasal, pode ser uma mucosa nasal doente ou lesionada, a gente vai mostrar alguns exemplos em seguida, ou pode ter só uma secreção mucosa um pouco anormal, que vai dar essa alteração na transmissão que vai gerar disosmia condutiva. E aqui um exemplo do fluxo aéreo ortonasal, com o paciente em pé, que na região anterior ele é mais rápido e laminar do que a região retronasal. Aqui é o nível da nasofaringe, né? E esse fluxo anterógrado, obviamente,
E de todo esse ar que chega aqui, apenas 10 ou 15% chega ao epitélio olfatório, na placa creviforme. E além disso, esse hábito que a gente tem de, algumas pessoas têm de fungar o nariz, ele está associado a uma maior percepção do odor, porque ele aumenta a atividade do córtex olfatório. Então aqui para a gente mostrar mais ou menos aqui uma tomografia sem contraste no plano coronal ao nível da crista galha. Aqui nós temos a lamela perpendicular à direita e aqui à esquerda. E já aqui a nossa goteira olfatória à direita está normal e do lado esquerdo, às vezes tem só um pequeno espessamento mucoso. Se for bilateral, o paciente já vai ter uma anosmia. Então, qualquer alteração, que pode ser retenção mucosa ou é mais comum espessamento mucoso mesmo, já gera a alteração na percepção do olfato. Aqui a gente vê que é um paciente que já tem uma turbinectomia esquerda, já foi operado, né? E ficou com algum espessamento ali e possivelmente tenha ficado com essa alteração uma hiposmia, uma alteração, uma disosmia, né? Continuando, então, já um quadro mais grave, mais característico para o exame de imagem, né, que é paciente com esse espessamento difuso, um conteúdo hiperdenso nos seios maxilares, em todos os seios maxilares. A gente vê aqui, ó, maxilar direito, maxilar esquerdo, células etimoidais totalmente veladas, com esse conteúdo hiperdenso, que quando é difusamente está em todos os seios da face, a gente pensa em sinusite alérgica, né? Outra característica é uma hipertelolismo, aumenta o diâmetro dessa região aqui de tanta vai concentrando, vai expandindo, isso é quando fica quase muito crônico, né? E quando está associado à asma, uma sinusite alérgica, quando associada à asma e alergia à OS, tem esse nome de Trerit-Sumpter, que era o quadro infelizmente era o quadro desse paciente. E já outro quadro que é bem característico de sinusite de repetição e também alteração na percepção do odor é síndrome de Cartagena, que é a tríade clássica. Sinusite, a gente vê onde tem as setas para ficar mais fácil. Esse aqui é o seio maxilar direito, aqui é o seio maxilar esquerdo, está totalmente velado por conteúdo mucoso, provavelmente, e já um espessamento mucoperiosteal do lado esquerdo, e do lado direito a gente nem consegue ver o seio frontal, né? Esse é o seio frontal direito e aqui é o seio frontal esquerdo. Também está associado a dextrocardia, né? E bronquiectasias, essas bronquiectasias varicosas aqui, né? São bem características. Mais fácil de ver no raio do tórax, se botaram do lado direito aqui, que é a dextrocardia, né? Aqui na dextrocardia não tá tão fácil de ver, mas essa é a tríade, é sinusite, repetição, bronquiectasia e dextrocardia, síndrome de Cartagena, que também é uma discinesia ciliar bem presente nas faculdades, provas de medicina, né? E já a gente vai reforçar alguns conceitos chaves do nervo olfatório agora. O primeiro deles é que a primeira que o paciente percebe essa anosmia é quando ele vai comer os alimentos. Ele vai comer alguma coisa e vê que não está sentindo o cheiro. Porque o gosto das coisas, ele é muito depende muito do odor dos alimentos que a gente come. Então, ele é uma apresentação um pouco mais tardia num quadro clínico. Ele pode ser um dos últimos a pessoa perceber depois de ter tido febre ou alguma outra coisa. E em relação ao nervo olfatório, ele não é um nervo propriamente dito. Ele é um prolongamento do sistema nervoso central, assim como o nervo óptico, né? E não contém células de Schwann. E aí a gente vai falar disso mais nas imagens, agora em seguida. Então, está aqui uma sequência fortemente ponderada em T2 do nervo olfatório, ao nível do bulbo olfatório. Aqui a gente tem a órbita esquerda, a órbita direita. E aqui está o nervo olfatório esquerdo, aqui o nervo olfatório à direita. E nessa região aqui o giro reto direito e o giro reto esquerdo, aqui está a crista galha. Nessa região, ele fica bem espessado, a gente até consegue ver ele com clareza. E a gente vê que esse sinal, o quão preto ou branco que ele é, o sinal desse nervo, ele é o mesmo sinal do giro reto, por exemplo. Então, porque ele é um prolongamento desse sistema, dessa substância branca. Então, um nervo olfatório normal, ele é possível de ver nas ressonâncias e tem as mesmas dimensões, bilateralmente o mesmo sinal que a substância branca normal, do mesmo jeito que a gente faz no nervo óptico, né?
Aqui no plano axial, da direita para a esquerda, nós temos globo ocular, nervo óptico, músculo retomedial, musculatura extraconal, lâmina papirácea, células etimoidais do lado direito. Aqui nós temos o nervo olfatório do lado direito, envolto por esse monte de líquido, que é o líquor céfalo-raquidiano. Aqui nós temos a crista galli e aqui o nervo olfatório do lado esquerdo. Da mesma forma, células etimoidais, lâmina papirácea, assim por diante. Já falando, muitas pessoas estão vendo essa aula por causa disso, da imagem do paciente com Covid-19 que tem esse quadro clínico de anosmia, quais são as alterações. Até tem esses artigos aqui, um deles esse primeiro aqui foi artigo escrito por um grupo brasileiro e foi muito relatado, né? Esse aqui também foram um dos primeiros, né? E esse aqui, se eu não me engano, foi um grupo brasileiro, que vocês podem procurar na referência se quiserem. Só escrever isso aqui no Google que aparece. Então, neuropatia do bulbo olfatório. Esse aqui não é desse artigo. Como eu falei antes, um nervo olfatório normal, ele tem o mesmo sinal que o giro reto ou que a substância branca adjacente. A gente vê que aqui não está acontecendo isso. Esse nervo olfatório esquerdo está bem mais branco, tem um hipersinal em relação à substância branca adjacente. Então, esse aqui é patológico, aqui na figura do meio, e aqui é a mais inferior. Né? Então, isso a gente pode chamar de neuropatia do bulbo olfatório, que esse aqui no artigo que nem é antes, é 2018 esse artigo, né? Tem algumas outras causas que geram isso. Depois do surgimento do Covid-19, a principal hipótese depende da epidemiologia do local que a gente vive, mas a causa mais comum é Covid-19. Mas antes existiam outras causas. Eu vou falar de vários diagnósticos diferenciais no decorrer dessa explicação. Então, o Covid-19 ele também pode se apresentar com um hipersinal espontâneo em T1. Quando a gente tem, são poucas coisas que geram hipersinal espontâneo em T1. Uma delas é o sangue. Então, causa uma reação inflamatória tão grande e que pode gerar uma microhemorragia. Esse aqui do lado esquerdo do bulbo olfatório, que é uma ressonância T1 sem contraste, e aqui embaixo é com contraste, a gente vê que esse bulbo olfatório esquerdo está mais branco do lado direito. Então, na fase T1 sem contraste, para ser espontâneo assim, a primeira hipótese é sangue, e teve até um grupo, esse é o grupo de estudo aqui brasileiro, que foi a primeira a demonstrar isso no artigo, e esse eu retirei dali, na referência que eu coloquei antes, que é um T1 com contraste. Dá para ver que a musculatura extrínseca da órbita está realçando toda homogeneamente, né? Não sei por que foi isso. Opa! Agora já um quadro, a gente viu que toda a cavidade nasal do paciente envolta por uma lesão com alguns pequenas áreas de hipersinal em T2. Então são lesões com áreas císticas ou líquidas, uma lesão grande, expansiva, está invadindo a órbita do lado esquerdo, né? Com pequenas lesões císticas no interior, obviamente o paciente deve ter alteração no paladar. E ela é uma lesão gigante que tem esse aspecto que pega o crânio e o nariz, com realce pelo meio de contraste. A gente tem que pensar em estésico-neuroblastoma ou neuroblastoma olfatório, a mesma coisa, que é o tumor mais comum do primeiro par. Então, tem que estar no nosso diagnóstico diferencial quando for. Normalmente, o otorrino experiente ele já vem com essa hipótese diagnóstica para nós quando é tão grande assim. Mas se tiver uma lesão um pouquinho menor com alguns cistos, ou que tenha pegando algum pouquinho do bulbo olfatório, infelizmente não tinha um quadro mais simples, qualquer lesão que pega bem o olfatório e pega a cavidade nasal, se tiver cistos, a primeira hipótese é estésico-neuroblastoma ou neuroblastoma olfatório. Agora a gente está vendo mais uma vez uma sequência fortemente ponderada em T2. Aqui no bulbo olfatório era para ter aquele bem no nível do bulbo olfatório, que está a crista galli. A gente não vê nada daqueles nervinhos, né? Então isso aqui é uma genesia do nervo olfatório, que é mais comum na síndrome de Kalman, né? Que tem o paciente nunca percebeu o cheiro, mas muitas vezes ele vai ser diagnosticado esse quadro lá na vida adulta, né? Por várias razões ele não percebe que não sente o cheiro, mas habitualmente na infância se chega a esse diagnóstico. Então, essa aqui era a síndrome de Kalman, anosmia congênita. A gente vai ver mais algumas outras causas de anosmia congênita. E aqui essa imagem característica, que é o sinal do dente molar no plano axial, que parece um dente molar, obviamente. E é causado por uma hipoplasia
do verme cerebelar. Isso aqui também, o plano sagital é característico. E também a gente vê que onde era para ter o nervo olfatório, só tem um pouquinho de líquido boiando ali, líquor, né? E nada do nervo olfatório. Também a síndrome de Jober também está associada com alterações de retina, coloboma, que a gente vê muito na cabeça e pescoço, né? Mas a gente tem que marcar mesmo na síndrome de Jober esse sinal do dente molar. Isso aí para o pessoal da rádio que está acompanhando. Outra causa de hiposmia ou anosmia congênita é a aritmia. Aqui é uma reconstrução 3D, a gente vê que o paciente tem não tem nariz, né? Então, a aritmia está aqui no plano sagital. A gente era para ter o nariz e só tem esses dentes incisivos aqui, e a boca e nada do nariz, né? E aqui onde era para ter a placa cribriforme, que seriam alguns pontinhos, teria um pequeno espaço que consegue ver, na tomografia em especial no plano sagital, o paciente não tem, é tudo fechado, não tem espaço para esse nervo olfatório que nem é desenvolvido nesses pacientes que têm essa aritmia. Outra causa de anosmia, essa já é adquirida, já saindo das congênitas, pode acontecer, eu abreviei para hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral. Algumas pacientes que têm cefaleia crônica, mais do sexo feminino, que ganhou peso recentemente, ganhou muito peso recentemente de uma forma rápida, abrupta, com cefaleia crônica, pode ter essa hipertensão intracraniana idiopática. E um dos achados de imagem desse aumento da pressão intracraniana é a fístula licórica, que a gente pode ver aqui mais uma vez, uma sequência T2 uma sequência coronal fortemente ponderada em T2, a gente vê esse líquido cefalorraquidiano indo além dos limites da lâmina, da placa cribriforme, né, indo abaixo da lâmina perpendicular da placa cribriforme, que aqui, então, está em um extravasamento de líquor, isso no plano coronal fortemente ponderado T2. Aqui, da mesma forma, acho que está mais fácil de ver nessa imagem do meio. Está aqui o líquor está escorrendo aqui por toda a goteira olfatória. Aqui do lado direito dá para ver esse prissinal, que é líquido, escorrendo. E aqui do lado esquerdo também. No plano sagital, talvez tenha ficado mais fácil ainda. Toda a placa cribriforme não consegue segurar esse líquido. E para a gente ver essa falha que gera esse extravasamento do líquor, é mais fácil de ver, às vezes, na tomo para detectar qual ponto que o cirurgião ou otorrino vai querer fazer algum fechamento. Aqui pode ser extenso, a gente não consegue definir qual é essa área de falha óssea principal que esteja gerando essa fístula licórica, né? Então, pseudotumor cerebral é bem comum estar associado. A gente teria que olhar outros achados nessa ressonância para atribuir essa fístula licórica ao pseudotumor cerebral. Já uma doença que pode se apresentar também com anosmia é a esclerose múltipla, né, que a gente vê que esse bulbo olfatório bilateralmente, mais do lado direito, está com bastante pressinal em relação à substância branca normal aqui, que dá a órbita direita e a órbita esquerda, está muito aproximado, talvez tenha ficado forte. Aqui da mesma forma desse lado esquerdo aqui. Então aqui está um quadro bem inicial, acho que aqui depois foi pós-tratamento que melhorou um pouquinho, mas ainda percebe que está um pouco alterado em relação a outra substância branca. Então, esclerose múltipla é mais comum pegar trigêmeo, o núcleo do trigêmeo, mas também pode pegar o bulbo olfatório. Neurosarcoidose, a gente tem causa no Rio Grande do Sul, é um pouco chato, um camaleão, pode se apresentar como qualquer coisa, a gente tem bastante caso de órbita, né? Mas aqui é um quadro que pegou bem o bulbo olfatório, a gente viu do lado esquerdo, essa é uma ressonância T1 com contraste, a gente sabe que é contraste porque os músculos estão realçando aqui, a artéria oftalmo que está realçando também, toda essa cavidade nasal está realçando, os cornetos, e essa área bulbo olfatório esquerdo também realçou. Aqui tem um reforço dural extenso na base do crânio anterior, que eu acho que nessa imagem coronal um pouquinho mais posterior ficou mais fácil de ver esse reforço dural envolvendo o bulbo olfatório do lado esquerdo. Então, neurosarcoidose também pode dar alteração no paladar ou anosmia, né? Esse aqui é um quadro traumático, né? A gente vê aqui acho que era um T1 sem contraste, na fase sem contraste, que é um hipersinal espontâneo, um quadro de trauma. A primeira hipótese é sangue, aqui da mesma forma é um flare, depende da fase do sangue, pode permanecer. Aqui a gente vê esse hipersinal espontâneo, da mesma forma, uma imagem com contraste, envolvendo a goteira olfatória direita.
Aqui, ó, ficou ruim o corte da imagem, mas não. E aqui a gente vê a goteira rotatória um pouco do lado direito presente e já do lado esquerdo bastante líquido, né? Que fala a favor de lesão traumática do bulbo olfatório. Eu vou mostrar agora, depois no final, algumas alterações seculares que podem ficar depois dessas lesões traumáticas. Que é agora, já aqui mesmo, eu vou mostrar. Esses pacientes que tiveram ou Covid-19, ou trauma, ou qualquer doença que envolveu a goteira olfatória, envolveu o nervo olfatório, eles podem apresentar algum sinal dessa lesão crônica 10 anos depois ainda dessa lesão que eles tiveram nos exames de imagem. Nesse artigo aqui da JR de 2018, eles mostram, por exemplo, aqui um quadro normal, que dá para ver bem direitinho, alguns livros falam que seriam até 20 ramos do nervo olfatório, de cada lado bem normal. Já aqui do lado direito, na imagem número B, letra B, desculpa, a gente vê que parece que tem menos desses ramos do olfatório em relação ao lado esquerdo. Então, isso aí pode ser atribuído a uma alteração secular. Né? Do mesmo lado aqui, na letra C, a gente vê que o nervo olfatório esquerdo está bem reduzido em relação ao lado direito. E outro achado que eles comentam que pode ser sequelar, é essa retificação do olfatório, né? Este é o normal, uma bolotinha que ficou muito reto. Aí também é associada à idade, às vezes, do paciente, mas pode ser alteração traumática. E aí, acho que muita gente que está vendo esse vídeo quer saber se, mesmo com essas alterações seculares, consegue recuperar alguma coisa. Aí depende da plasticidade neuronal do paciente, que algum tempo algumas outras células, algumas outras vão compensando aquilo que se perdeu, mas essa recuperação é muito variável de paciente para paciente. Aí, recomendo, se você está vendo esse vídeo por alguma alteração que está percebendo, não consultou o otorrino, em especial o otorrino, que é o que lida mais com isso, eu sugiro fortemente que consulte. Se julgar necessário, ele pede esses exames para vocês. E se vocês quiserem me mandar, eu vou adorar acrescentar e conversar. Um grande abraço. Não me deixe de seguir no meu Instagram. Lá eu posto bastante coisa também sobre imagem da cabeça e pescoço. Pode me mandar direct lá e também tem maiores informações sobre os meus cursos, que eu faço bem mais aprofundado sobre o assunto com exemplos mais práticos. E um grande abraço, até mais.